Fala pessoal, boa noite. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma implementação da modulação AM ou modulação em amplitude com dupla banda lateral, DSB no caso, né? Aí, inicialmente, deixar aqui, vale salientar o seguinte, que a implementação que vamos desenvolver aqui nesse vídeo foi feita no software do MATLAB, certo? Na versão R2020A. Porém, essa mesma implementação pode ser feita em qualquer outro software do MATLAB com a versão superior à versão 2016A, certo? E também no software similar ao MATLAB, que é o software do Octave, que ele é gratuito, certo? Ok, bom, inicialmente tivemos que determinar o nosso sinal modulante ou sinal em banda base, certo? Primeiro a gente escreveu aqui o nosso código, certo? Aí esse M, ele vai ser justamente o nosso índice de modulação, o Mi, certo? Aqui o AM é a nossa amplitude, o FM é a frequência do nosso sinal modulante, o TM é o período do nosso sinal modulante, o Tzinho minúsculo é o range. Tá, mas o que é o range? É o intervalo que ele vai variar, tá certo? Que no caso aqui eu botei para ele variar do 0 até o TM. Ele varia do 0 ao TM dividido por 999. Mas por que, Aníbal, dividido por 999? Porque aqui ele tem que ser uma unidade a menos do que daqui, ó, da frequência a frequência do FM, né? Ele tem que ser uma unidade a menos que o FM. Aí ele vai oscilar até 6 vezes TM. Mas por que 6 vezes? Ele podia ser aqui N vezes TM. Entendeu? Aí vamos lá. O YM, que é a saída, né, do nosso sinal, a expressão do nosso sinal modulante, vai ser quem? AM vezes o cosseno de 2π FM vezes T, certo? Aí a gente vai plotar uma figura. Aí usei o código subplot, que no caso a gente vai querer 3 figuras, né? Num total de uma por vez, essa é a nossa primeira figura. Aí vamos plotar T em função de YM, o título sinal modulante, certo? Aí vamos para a portadora, fizemos exatamente a mesma coisa, né? A amplitude da portadora igual à amplitude do sinal modulante, determinamos quem era a frequência da portadora, que é a frequência do sinal modulante vezes 10, o período da nossa portadora, a expressão da portadora, que é a amplitude da portadora vezes o cosseno, de 2π fp vezes t. Plotamos a figura da portadora, né, que é, como eu falei, 3 figuras, um total de uma por vez. Essa é a nossa segunda figura. Plotando t em função de y de p, o título portadora. Ok. Já na implementação da modulação AM, propriamente dita, que é o nosso sinal modulado, após o sinal resultante após realizarmos a operação entre o nosso sinal modulante e a nossa portadora, ele vai resultar como? Bom, a gente fez o código, né? O seguinte código, que ele mostra para a gente o seguinte, a operação entre a amplitude, né, da portadora e a operação entre a amplitude entre a portadora e o nosso sinal modulante, né, o sinal em banda base, certo? É dada por essa expressão. Aí a gente tem o código que escrevemos para a figura, né, plotando 3 figuras, uma por vez, essa é a terceira. Hold on, plot t em função de y, envolve positivo, envolve negativo. Esses comandos aqui são justamente para aparecer a envoltória, quando a gente plotar e demonstrar na figura, tá certo? Bom, vamos lá, vamos botar para rodar esse programa e eu vou explicar para vocês detalhadamente sobre a sobremodulação através da própria imagem, tá certo? Vamos lá, vou botar aqui o programa para rodar. Aí, ó, veja, ele pede para a gente o índice de modulação. Vamos analisar os 3 casos do índice de modulação Mi. Primeiramente, quando ele é menor que 1, caso 0,5, ok? Vamos lá, a gente dá um Enter aqui. Olha o que vai acontecer, perceba. Aqui, nesse eixo aqui, a gente tem as amplitudes, ok? Nesse eixo horizontal, a gente tem o período. O período
de cada ciclo desse, que é 10 a menos 3 segundos. Aí, justamente, se a gente, como a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência, né? Aí a gente consegue determinar, bate certinho a frequência dada, né? Inicialmente aqui, de parâmetro para esse e para esse cara aqui, ok? Bom, aí vamos lá. Aqui a gente tem a nossa amplitude, temos as nossas amplitudes, aí o que é que acontece? Vai realizar a operação com o nosso sinal modulante com a nossa portadora e vai resultar no nosso sinal modulado. Tá, mas o que é a sobremodulação? A sobremodulação é o seguinte: se o índice de modulação, o Mi, for maior do que 1, essas linhas aqui, essas envoltórias, elas vão se cruzar, certo? Aí, como ele deu menor que 1, ó, perceba o seguinte, ele ficou aqui com esse espaçamento, ok? Então, ele não vai se tocar. Então, ele tá ok, não vai sobremodular, beleza? Aí, o que seria essa sobremodulação? Seria quando a gente efetua multiplicação do sinal modulante com a nossa portadora, e é como se eu pegasse esse resultado e projetasse M de T aqui em cima, como envoltória, entendeu? Aí, se essa envoltória se cruzar, é porque ele sobremodulou. Se não, ele não sobremodulou. Aí, esse é o primeiro caso em que o nosso índice de modulação ele é menor que 1, ok? Vamos analisar quando ele é igual a 1. Agora, vamos analisar quando ele é igual a 1. Ele pede aqui, a gente bota 1.0 e dá um Enter. Cadê? Aqui. Bom, perceba o que vai acontecer, ó. Ele não sobremodulou. Ele está o quê, ó? Na iminência de sobremodular, tá vendo? Ele não sobremodulou, as linhas não se cruzaram. Perceba o seguinte, ele está aqui, ó, na iminência de acontecer a sobremodulação, mas não sobremodulou ainda, ok? Aí o que é que acontece se a gente colocar um valor aqui superior a 1? Vamos lá, deixa eu colocar um 9.0, vai. Olha o que acontece. O nosso sinal modulante, nossa portadora e o nosso sinal modulado resultante. Tá vendo? Aqui, após a operação realizada do nosso sinal modulante com a nossa portadora, o sinal resultante, e projetando o nosso M de T em cima do nosso sinal restante, é o que é que acontece? A gente consegue visualizar nitidamente. Ó. Houve a sobremodulação. Por quê? Porque as linhas estão se cruzando, tá vendo? O índice de modulação é maior que 1, então, consequentemente, ele vai sobremodular, ok? Aí, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Essa foi a nossa explicação sobre a implementação do AM, da modulação AM, né, ou modulação em amplitude, dupla banda lateral, DSB, através do software do MATLAB, tá certo? Qualquer dúvida, podem deixar um comentário no vídeo e uma boa noite para todos.